Olá, meus amigos, essa aula número 9, recursos especiais do browser de internet Microsoft Edge, que a gente tem outra aula falando sobre recursos de celular e utilização da internet para estudo. Nós pedimos para que vocês baixassem o aplicativo ou o software, o browser Microsoft Edge no seu PC, no seu Windows, não necessariamente no seu celular, mas no seu Windows, no seu tablet. E a gente vai mostrar por que a gente pediu isso. Você já sabe que leitura de apostilhas, de arquivos, de artigos de revista, de blog, para você estudar para concurso, você vai ter um tempo muito grande aqui, no computador, tela, televisão, nunca somente telinha de PC, tela de televisão. Mas você também tem um tempo aí de celular, de leitura no celular. Leitura não, escutar audiobook no celular, podcast no celular e um texto também você vai utilizar para escutar. Mas há um momento em que você quer manipular o texto, como você manipularia, por exemplo, uma apostila, você pegaria uma caneta e faria, por exemplo, aquilo que te interessou, faria um grifo. Tem gente que gosta muito de fazer esse tipo de técnica de estudo. E o Microsoft Edge possibilita isso e outras coisas. Vamos a ele, utilizando nossa caneta de laser aqui. Então essa aqui é a interface do Edge. Ele também usa para celular, para computador. Essas mesmas funções que a gente vai mostrar no PC também servirão para celular. Como já disse em outras aulas, em momentos nas lives, nós temos a aula aqui na plataforma de curso e teremos as nossas lives abertas para você ir lá e a gente fazer o complemento dessas informações com mais tempo. A live é ao vivo, mas ela fica gravada no canal CPCS para o Fernando no YouTube. E a gente vai fazer esse acompanhamento também. Observe que quando você vai no Microsoft Edge, você tem a configuração dele, assim que você baixa ele no seu PC. Então, bem-vindo ao Microsoft Edge. Você tem N configurações para fazer, mas ele vai rodar normalmente sem fazer nenhuma configuração, como o Chrome, como o Mozilla Firefox. Então, deixa ele instalado. Mas ele tem algumas funções bem interessantes que eu vou dizer para vocês agora. Por exemplo, você pode usar o que você estava vendo no PC. Ele tem uma função de você, assim que abrir o celular, se você está lá no celular, o Microsoft Edge, você vai abrir onde você parou, a página que você parou. É uma funcionalidade interessante, não necessariamente importante, né? Mas você vai desenhar uma caneta no PDF, assim como eu estou fazendo aqui, um laser. Você vai traduzir instantaneamente as páginas podem ser traduzidas, é muito interessante isso. E aí abre, você que vai fazer seleção de mestrado e doutorado, abre para você um leque enorme, né? Muitos mestrados e doutorados têm uma base de referências em espanhol, francês e inglês. Você traduz, simplesmente você traduz. Não significa que você vai perder a sua proficiência para a prova, vai se acostumar sempre a traduzir. Mas se a leitura do texto é para compreensão, para fazer um projeto, para passar na seleção, vamos traduzir. Mas outros também traduzem. O Google você também traduz, você copia e cola e vai traduzindo. O Edge você vai diretamente essa tradução, na própria página. Aqui nós temos, por exemplo, um portal de educação física. E nós temos aqui no Edge aquilo que nós chamamos de leitura avançada, que é assim que abre alguns. Vejam bem, não são todos os sites. Alguns sites têm uma programação aqui de HTML que impede a ação dessas ferramentas do Edge. Mas a grande maioria possibilita. Por exemplo, eu entrei aqui no portal da Educação Física, entrei em Educação Física Escolar,
o Edge já me abriu a leitura avançada, ou eu clico aqui ou aperto a tecla F9. O que é essa leitura avançada? É isso aqui. Eu tenho uma preferência de texto. Observem que o texto aqui, eu tenho que ir para um zoom de 110% para poder ler direitinho. Quando eu jogo ele para leitura avançada, o próprio Edge já separa as letras, estão vendo? Separam as letras, já aumenta o tamanho das linhas, a separação entre as linhas. Quanto mais separadas as letras, melhor para você fazer a leitura sobre o texto. Outra coisa que o Edge já lhe possibilita, você vai fazer correção gramatical. Mas como assim ferramentas gramaticais? Para quem está estudando português, você vai ver aqui substantivo, pronome, você vai estudar no texto, diretamente no texto. Na live a gente vai ver direitinho como é que isso acontece. E as preferências de leitura que eu vou mostrar mais ou menos aqui para vocês. Alguns recursos. Essa questão de continuar, acho que eu mudei um slide do outro, mas continuar onde parar, você vai em configurações, continua onde você parou. Isso vai, quando você volta para o mesmo site, você volta para onde você estava, nessa questão de fazer esse risco, esse acompanhamento aqui da leitura. Você pode alterar, é importante alterar o local, se for em downloads, colocar diretamente na sua página de estudo, na sua pasta de estudos. Você vai configurar com o seu telefone, isso aqui vai abrir um aplicativo no seu telefone. Você vai pegar o QR Code aqui, colocar o celular para fazer a leitura do QR Code. Quando o celular faz a leitura do QR Code, ele já sincroniza o seu MS Edge com o Edge que estará instalado no seu aplicativo de celular. Uma das questões aqui dos recursos especiais, ler em voz alta. Isso acontece no celular também, mas no celular você vê aquele outro aplicativo chamado Voice. Mas eu quero também, em vez de estar no PC, passar para o celular e mandar o Voice ler, eu quero que uma voz leia para mim aqui no celular. É um recurso que também tem no Chrome, mas aqui está mais fácil, está mais funcional. É só você abrir aqui no Edge, ler em voz alta, ele vai ler isso aqui para você. Aquela voz de celular, aquela voz que a gente já até conhece de avisos de telefonia, etc, etc. Isso vai trabalhar para você uma escuta de um artigo. Serve para um artigo grande. Por exemplo, aqui é um artigo de Johan Huizinga. Acho que são 92 páginas. Eu aqui estou querendo uma das resenhas sobre o ócio criativo de Huizinga que seja lido para mim em voz alta. Então, essas ferramentas do Microsoft Edge nós estamos vendo, mas eu vou mostrar para vocês em loco no próprio Microsoft Edge, que é este aplicativo aqui. Eu abro o Edge em alguma pasta, vou colocar aqui Huizinga. Vou pegar o próprio Huizinga aqui em fotografia, mas eu quero ver um texto. Então você abriu aqui no próprio um artigo em PDF, né? Você vai poder ler em PDF, você vai poder fazer outras ações aqui no PDF. Então você já vai diretamente, assim que você abrir um PDF, uma página em PDF no MS Edge, você já tem diretamente as ferramentas prontas aqui. A primeira delas, é interessante você ver, é a de ler em voz alta. Ele demora um pouco. A voz está sendo ouvida aqui por mim, não por vocês, porque eu estou usando o áudio do celular para gravar esse vídeo. Mas as palavras estão sendo ouvidas aqui.
Então eu paro. Eu tenho também a opção de desenhar. Numa live a gente vai fazer isso com um pouco mais de tempo. Aqui é mais um protocolo. Eu posso desenhar alguma coisa aqui. A espessura eu posso circular aquilo que eu acho interessante, aumentando o zoom. Eu posso chegar aqui, fazer aquele tipo de anotação que as pessoas gostam de fazer. Palavra-chave, filosofia, literatura, pedagogia. Eu posso realçar em vez de desenhar. Mas eu já faço isso em outro aplicativo. Você faz no Word. Você copia do PDF, você copia, cola e leva para o Word. Aqui não, você já faz diretamente. Você faz esse tipo de realce e você salva com esses realces. Caso você tenha impressora colorida, imprime com esses realces. Você pode, é claro, também apagar esse que você fez, todos os realces que você fez. Isso no PDF é uma maneira interessante de você fazer o acompanhamento, né? Você aumenta um pouco mais a leitura. Tem outras funções interessantes também, que nem todo o aplicativo, nem toda a página que você vai carregar vai apresentar. Quando você baixa não um PDF, mas uma página de internet, e você usa o Microsoft Edge, você vai aqui e aciona a leitura avançada. Na leitura avançada você tem umas preferências de texto aqui. Isso é aquela página do EdSports que você estava vendo. Ele já faz uma separação interessante. Além daqui você viu, você tem umas preferências aqui interessantes. Você pode diminuir esse espaçamento. Você pode colocar um fundo preto, um fundo amarelo, aquilo que você acha mais interessante para você fazer essa leitura. Aumentar esse espaçamento ou diminuir esse espaçamento, para que você leia sem muito esforço. Você que está estudando para português para concursos, há algo interessante aqui, ferramentas gramaticais. Você, por exemplo, aqui, eu estou estudando verbos. Então, para entendimento de verbos aqui, eu acionei uma linha vermelha e ele está colocando em vermelho tudo que é verbo aqui. Está vendo? Influenciou, seguindo, necessitando. Você que está preparando seu projeto de pesquisa, tudo no objetivo do projeto de pesquisa é em verbo, dependendo do tempo verbal, né? Reconsiderado, relegado, convém, levar, joga, princípio, tudo que é verbo. Eu retiro aqui, eu coloco, preciso usar advérbios ou usar adjetivos. Então ele vai me mostrar em verde aqui tudo quanto é adjetivo. Inclusive, para quem dá aula de português, isso aqui também é muito interessante. Você pode mudar os rótulos se você quiser, sair de verde para amarelo, para azul. É uma ferramenta gramatical muito interessante para você estudar português, em textos e em educação física. Então você faz as duas coisas ao mesmo tempo. Você estuda o texto do concurso e estuda o português aqui com o Microsoft Edge. Preferências de leitura, você pode mudar o foco da linha. Você quer ler uma linha de cada vez. Então você quer trabalhar 3 linhas, que no caso aqui ele não pegou, mas você tem 3 linhas, 4 linhas, você faz essa preferência pelo foco de linha, assim, como se fosse um cinema. É aquilo que a televisão faz para colocar a imagem em destaque. Você coloca uma linha de cada vez, por exemplo. Você tem essa linha aqui. Você coloca 4 linhas por vez. 3 linhas. Então você vai colocar em destaque aquilo que lhe interessa ler em 3 linhas. E aí você vai estudando com mais, sem se preocupar com aquele ruído visual que ele dá
um texto ou outro. Então, para você estudar na TV, no celular também, mas você tem as mesmas funções. Ó. Inclusive, esse aqui é uma imagem, né? Foi como se fosse escaneado. Você vai ler em voz alta, vai desenhar, vai realçar do mesmo jeito que você fez em HTML. Então era essa nosso trabalho para o Microsoft Edge. Até a próxima aula. Deus vult.